Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claronet, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. E hoje a nossa conversa será com os CACs, que são caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas. E os nossos convidados são o advogado Giovanni Roncalli. Ângelo Roncalli foi diretor do Departamento Penitenciário Nacional e eu tive muito contato com ele. Giovanni Roncalli, advogado criminalista, instrutor de tiro desportivo, consultor de armamento em tiro e atirador desportivo. E também Marco Helder, ele é auditor da Secretaria da Fazenda, presidente da Federação Alagoana de Tiro, atirador desportivo, delegado da Confederação Brasileira de Tiro e campeão brasileiro de tiro. Com eles, vamos conhecer os requisitos legais para receber essa certificação pelo Exército Brasileiro, as armas e munições que podem adquirir, tipos de armas, calibres e quantidades, o direito do CAC para portar armas e muito mais. Eles já estão aqui no estúdio e vocês não saiam daí porque o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Claronet, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje recebemos, de forma honrosa, que nos honra bastante, os nossos convidados Giovanni Roncalli, ele é advogado criminalista, é atirador desportivo e tem muitas habilidades nessa área, é um homem focado em armamento e tiro. E também Marco Helder, ele é presidente da Federação Alagoana de Tiro, delegado da Confederação Brasileira de Tiro e campeão brasileiro na sua modalidade. Então, nós temos muita coisa para conversar. Bom dia, Marco Helder, bom dia, doutor Giovanni. O que é o CAC? E o que ainda é necessário para se tornar um CAC? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com um profissional do gabarito do senhor, um competidor nato como o Marco Helder, que é uma honra estar aqui dividindo essa entrevista com ele. Para quem não conhece, é um competidor assíduo, já várias vezes campeão. Então, também queria saudar todos os telespectadores e explicar que CAC é a sigla para atirador, caçador e colecionador, que são as três categorias de civis que registram suas armas no Exército, que elas precisam possuir um CR para poder comprovar que são um CAC, que são um atirador, um colecionador ou um caçador. CR é sigla de? CR significa Certificado de Registro. Nada mais é do que um documento que certifica que você é registrado no Exército Brasileiro como atirador, caçador ou colecionador. E a documentação necessária para isso? Primeiramente, o atirador ele precisa ter mais de 25 anos. Desde o dia 5 de dezembro, foi determinado que o atirador, para poder tirar o CR e comprar suas armas, ele precisa ter 25 anos. Antes disso, ele poderia ter a partir dos 18 anos. E você precisa ter idoneidade, ou seja, você não pode estar respondendo processos criminais ou inquérito policial. Você precisa comprovar que você tem aptidão técnica. Quem é que vai comprovar a aptidão técnica? Um instrutor de tiro. O instrutor ele vai fazer um teste com você para verificar que você possui essa aptidão técnica. Você também vai precisar passar por uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal e essa psicóloga ela vai averiguar se você possui aptidão psicotécnica para o manuseio de arma de fogo. Também você precisa estar afiliado a um clube de tiro
a menos que você seja policial. Se você for policial, você está dispensado da filiação a clube de tiro e você precisa também juntar todas as certidões criminais negativas de todas as esferas, estadual, federal, militar e eleitoral. Marco Helder, dentro dos CACs você se insere no atirador? Hoje, atualmente eu me insiro na categoria de atirador. Na verdade, como o Giovanni disse, perdão, né? Bom dia, né? Bom dia, é um prazer realmente estar aqui. Obrigado pelas referências, também é uma bíblia esse rapaz aqui. Eu me enquadro na categoria de atirador. A pessoa que vai atrás do certificado de registro dela pode ser os 3, ou 1, ou 2, né? No meu caso, eu só estou como atirador. E você não é atirador se não ser filiado a um clube ou associação de tiro? Exato, porque o que é que acontece? O Exército que fiscaliza essa área, ele lhe dá o direito de ter um certificado de registro para ser um esportista. Você pode nem competir, mas você pratica como esporte. E para praticar como esporte, você tem que comparecer a algum lugar para praticar isso. E esses lugares são os clubes de tiro, né? Então, são os lugares oficialmente autorizados pelo Exército Brasileiro para que haja a prática do tiro. Você é presidente da federação e delegado da confederação. Quantos clubes de tiros existem em Alagoas? Bom, nós temos hoje em Alagoas aproximadamente uns 15 clubes. Esses clubes, a estrutura desses clubes varia muito, mas em resumo seria isso, na faixa de uns 15 clubes. E cabe à federação fiscalizar esses clubes de tiros ou é uma fiscalização conjunta com o Exército? A fiscalização é exclusiva do Exército. Não cabe à federação fazer nada nesse sentido. A federação, ela cuida da atividade como esporte. Então, ou seja, as modalidades que vão acontecer, como é que isso está acontecendo, quais são as regras, as premiações, ela cuida dessa área, não do atirador em si, aquele que está lá atirando, essa competência de saber se ele está regular, se a documentação dele está ok, é do clube e do Exército. Clube de atirador é diferente de clube de caçador? Exatamente. Quando um clube ele vai existir, ele não precisa só ter a inscrição na Receita Federal, nos órgãos municipais. Para ele funcionar como um clube de tiro, ele precisa ter o CR também. Ou seja, não é somente os atiradores que possuem um CR para poder desempenhar a atividade do tiro desportivo. O clube também, para ele poder ter associados, para ele poder certificar que aquele atirador está inscrito naquele clube, ele precisa também ter um CR. E quando o clube vai obter o CR, ele pode ter o CR de tiro desportivo ou pode ter o CR de caça ou de ambos. Então, se ele é um clube de caça, ele só pode registrar caçadores. Se ele é um clube de tiro desportivo, ele só pode registrar atiradores. Então, você não pode ter um clube de caçador e atirador, né? Pode pedir as duas atividades. Pode pedir só de tiro, só de caça, ou pode pedir as duas também. Existe limitação para armas para caçadores, para adquirir? Para caçadores existem sim. A primeira limitação que o pessoal tem que entender é que as armas destinadas à caça, elas são diferentes das armas do tiro desportivo. Então, em regra, essas armas geralmente elas são longas, tá certo? E o caçador ele pode ter direito a 30 armas, sendo que dessas 30 armas, 15 podem ser de uso restrito e 15 de uso permitido. O que é uma arma de uso restrito e o que é uma arma de uso permitido? E exemplos delas? Essa denominação, ela passou por uma transformação através do nosso governo atual. Hoje, uma arma de calibre permitido, em regra, é até o calibre 357 Magnum, tá certo? Em revólver até o calibre 357 Magnum e em pistolas semiautomáticas até o calibre 45 ACP, tá certo? Passou disso, ou seja, foi para o calibre 44 Magnum em diante, em revólveres,
foi do calibre 10 milímetros em diante nas pistolas, ele passa a ser restrito. No tiro desportivo, é a modalidade quem define, né, a arma? Sim e não. O que acontece? O tiro desportivo, a modalidade mais... Assim, o tiro desportivo, ele é, se você for dividir ele pelas modalidades de tiro, as disciplinas, ele é imenso. Você tem um leque muito grande, né? Então, você tem modalidades que são chamadas de tiro prático, e aí tem regras específicas, e aí você pode ter armamento com as munições mais fortes, até essas mesmo de calibre restrito. E você tem as outras modalidades, que são as modalidades de maior precisão, onde se inclui as olímpicas, que os calibres eles são menores, mas não menores por exigência. É porque, via de regra, um tiro preciso, ele não pode ser muito forte. Então, para você ter uma ideia, as modalidades olímpicas, todas elas são praticadas com a munição 22, que é aquela bem pequenininha, fininha, né? Por quê? Porque ela é mais precisa para isso. Porque o objetivo é esse. O objetivo não é derrubar um objeto de metal, alguma coisa assim, que existe em competições, como eu disse, mas sim a precisão em si, né? Então, o objetivo é você, em muitos casos, acertar uma moeda de 50 centavos, ou seja, colocar 20 tiros em uma moeda de 50 centavos a 50 metros. Você só consegue isso com uma munição de precisão de baixa carga, que seria essas que estão tranquilamente aí, que não serve nem para caça, sei lá, não serve nem para... Vocês fazem essa relação da dificuldade de um atirador de elite, um sniper, que ele trabalha com um calibre de 7,62 e você tem a precisão do tiro. Como é que vocês avaliam isso? Bom, tecnicamente? O fuzil já é uma arma à parte, né? Não em si só o calibre, né? Mas aí, para a própria arma, para você ter esses calibres de fuzil, você vai ter uma variedade... Oi? E fazer um tiro aqui ou aqui? Uma variedade imensa, né? Mas esse tipo de tiro, ele inclusive, ele está na modalidade olímpica. Se complementa? Inclusive, eu faço esse tipo de tiro com um fuzil 308 Winchester, que é praticamente uma versão do calibre 7,62, só que para uso civil. E o pessoal acha fácil. Quem vê, acha fácil porque a pessoa está atirando de luneta, não sabe a dificuldade de atirar de luneta a 200 metros, onde até a respiração, a temperatura do cano, a temperatura do ambiente, o vento, tudo isso vai interferir na precisão. É até a condição física do atirador, né? Exatamente, e emocional também. E emocional, principalmente. Para atirador e para o CAC, como é limitada, como é determinada a compra de munição? Para o CAC? Para o CAC, que diferencia, né? Que é o caçador, o atirador e o colecionador. Você tem quantidade diferenciada, né? Tem quantidade diferenciada. Em tese, o atirador é o que consome mais munição, né? Então, ele tem uma limitação de... não é uma limitação rígida. Você pode comprar sem necessidade de autorização até 5.000 munições por cada arma que você tiver de calibre restrito, ou calibre permitido, e 1.000 munições para armas de calibre restrito. Isso por ano, né, Giovanni? Por ano. Na verdade, nos últimos 12 meses. No intervalo de 12 meses, exato. Então, isso pode ser pouco, dependendo da quantidade de armas que você tem e qual é o seu tipo de treinamento, né? O de caçadores eu não me lembro. De caçadores você pode... A quantidade de munição para caçadores eu não me lembro exatamente. Se eu não me engano, reduzido, é menor. É um pouquinho reduzido. Agora, só um adendo. São 5.000 munições para calibre permitido ou insumos para recarga. Sim. Então, você vai poder também escolher se você compra as 5.000 munições ou você compra os insumos para recarga, porque quem tem o CR de atirador, ele participa de uma categoria que é permitido a recarga de munições. Como é disciplinada a recarga, a atividade de recarga? Olha, a atividade de recarga hoje ela é restrita a essas escolas de segurança, às forças policiais, só que o único civil que pode recarregar munição é o civil que tem um CR, que é um CAC, tá certo? Que é um atirador, caçador ou colecionador. Ele é o único civil.
A atividade de recarga, ela é extremamente controlada, você precisa ter uma arma registrada em um determinado calibre, você precisa pedir uma autorização para poder comprar uma máquina de recarga e você só vai poder recarregar aqueles calibres que você tem registrado em seu nome. Aí você vai poder usar essa cota que você tem de 5.000 munições para calibre permitido ou 1.000 munições para calibre restrito, você vai poder usar essa cota para, ao invés de adquirir as munições, você adquirir os insumos para recarregar suas munições e assim baratear o seu treino. A quantidade definida é razoável para atirador? Não, não é nem de perto razoável. Um atirador que tenha, por exemplo, 3 armas registradas em seu nome do mesmo calibre, ele vai poder comprar 5.000 para cada e utilizar as 15 em uma só. Isso não importa. Mas cada utilização que ele faz, ele tem que registrar. Cada ida ao clube de tiro, ou um estande de tiro que ele vai, ele efetuou uma quantidade de tiro, tem um livro de registro que é fiscalizado pelo Exército, que ele vai dizer qual foi a arma que ele usou, quantos disparos ele deu, qual foi o calibre, isso tudo fica registrado, porque a qualquer momento o Exército pode fazer uma fiscalização e falar, vem cá, você comprou isso aqui de munição, você gastou aonde? Então, a atividade de CAC, ela é muito fiscalizada, né? A pessoa realmente tem que estar disposta a esse nível de burocracia e de cuidado, porque é muito sério. Um atleta do seu nível, campeão brasileiro 7 vezes, quanto gasta de munição por ano? Para ir para uma competição? Para você tem várias competições durante o ano, né? Competições que não valem para um ranking, ou outras que valem, e aí você tem um evento grande, de 1 a 5 eventos grandes por ano. Eu costumo, normalmente, consumir entre 12 e 15 mil munições por ano. Muito tiro, né? Quem fiscaliza essa atividade aqui em Alagoas? Quem fiscaliza é o Exército Brasileiro. Aí ele pertence não só à atribuição de fiscalizar, como também de criar as regras, né? Através das portarias, das instruções normativas. Então, tudo isso pertence ao Exército Brasileiro. Salvo engano, eu não sei exatamente qual o estado. Houve uma operação da polícia em que foi preso um recarregador de munição. Não sei se vocês viram na TV. E isso é uma atividade que desperta muito o interesse dos criminosos, né? Porque você sabe que tem uma legislação que lhe permite armazenar armas e munições e fazer recarga. Lógico que vocês são alvo da cobiça, né, criminosa. Como vocês se protegem disso? Se armando. Se armando. Assim, o ladrão, ele sabe que o ladrão, ele quer facilidade. Se ele for... Eu tenho certeza que o ladrão, inclusive se estiver me assistindo, ele sabe que se ele for entrar na minha casa ou na casa do Marco Eldo, ele vai encontrar dificuldade. Tá certo? Fique certo disso, que vai ter dificuldade. Mas eu arriscaria dizer o seguinte também. Hoje, infelizmente, né, por situações comumente aí todo mundo sabe, é muito fácil para a criminalidade trazer isso de fora. Nós, como atiradores, se eu registro no livro que eu efetuei uma quantidade de disparos, o Exército vai falar assim, vem cá, você atirou, fez essa quantidade de disparos, cadê a compra desse material? Né? Então, você tem que ter a contrapartida dos dois lados. Para a criminalidade, trazer isso de fora é muito fácil. É muito mais fácil. Né? Então, eu acho que... Inclusive, ele não vai procurar um meio legal. Não, não. Ele pode até cooptar uma pessoa com essa condição, né? Mas em algum momento, essa pessoa que foi cooptada, ela vai dançar. Eu queria frisar o seguinte, que nós enfrentamos um longo processo. Para você ser atirador, não é assim do dia para a noite. Eu vou ser atirador. Você enfrenta anos e anos. O Exército dispõe de poucas pessoas para poder atender essa demanda que vem crescendo. E termina que os processos não são tão céleres quanto a gente gostaria que fosse. E o atirador enfrenta tudo isso, enfrenta custos com o clube de tiro
E a gente sabe que uma pessoa que passa por tudo isso para adquirir uma arma de fogo, que provavelmente vai estar com essa arma em um ano, ela não vai estar cometendo crimes, porque ela sabe tudo que ela passou, tudo que ela investiu, tudo que ela gastou para poder chegar ali. As armas que pertencem à criminalidade, todo mundo sabe. O problema é que o pessoal se recusa a ver. Que elas vêm das fronteiras, elas vêm por meios... a gente sabe, os países vizinhos, elas vêm de forma descaracterizada. Não à toa, as armas que a gente vê nas favelas, que a gente vê na TV, não precisa dizer onde, não são armas de atiradores, não são armas de civis, são armas de guerra. Então, todo mundo sabe que essas armas não vêm dos atiradores. Mas uma parte da imprensa, que ela é desarmamentista e muitas vezes injusta, ela fica tentando imputar ao atirador, entendeu? A culpa por o bandido estar armado. E a gente sabe, basta só você ter um mínimo de raciocínio lógico que você sabe que não vem do atirador. Eu tenho certeza, eu conheço aqui pelo menos 2/3 dos atiradores aqui de Alagoas, são pessoas idôneas, são pessoas, são pais de família, entendeu? São pessoas trabalhadoras que não vão estar jogando fora tudo que construíram, tá entendendo? Para cometer um crime e perder tudo e responder um processo criminal. Inclusive, perder o direito de se armar. Complementa? Não, é justamente isso. E fora a questão de valores, né? Uma vez eu vi numa televisão, não lembro nem quem foi, fazendo uma analogia. Olha, o atirador pode ter 60 armas, 5.000 munições por arma. Nossa, são não sei quantas mil munições e tal. Primeiro que isso é completamente ilógico, né? A pessoa não vai comprar 300.000 munições, primeiro que ela não vai conseguir consumir isso, a questão de valores, sendo a munição pronta ou sendo recarregada, os insumos, e outra, e ela é fiscalizada disso. Ela não pode chegar lá no livro né, que registra e falar assim, hoje eu dei 1.000 tiros, o exército fala, vem cá, todo mundo que vive disso sabe aquilo que é possível você fazer num dia. Então, você não tem como fraudar essas informações. Então, qualquer informação que venha contrário a isso, ela acaba sendo maldosa. Ela tende a desvalorizar, na verdade, essa atividade que é, como o Giovanni disse, ela é muito difícil. Para a gente fechar aqui a condição de caçador, como é a relação do caçador com os órgãos ambientais e esse deslocamento dele? Vamos lá. Primeiramente, existem 2 tipos de caçadores, para que o pessoal não se confunda. Existe o caçador de subsistência, que é uma figura que aqui em Alagoas não existe. Ela existe lá no sul. É a pessoa que depende única e exclusivamente sua vida da caça, tá certo? Então ela vai caçar para poder sobreviver. Esse tipo de caçador, ele não tem CR. Ele registra a sua arma na Polícia Federal e vai conseguir uma autorização para poder caçar para viver. E esse caçador, ele está autorizado, em tese, a caçar qualquer tipo de coisa, porque é para sobrevivência, tá certo? O caçador registrado no Exército, que tem que estar afiliado a uma entidade de caça, ele só poderá caçar, já que é uma caça recreativa, uma caça esportiva, ou então para controle de pragas, ele só vai poder caçar os animais que estão permitidos, que até onde eu saiba é apenas o javali. O javali, infelizmente, foi uma praga que ele não tem um predador natural e ele se proliferou aqui no Brasil, em algumas regiões, mata, entendeu? Mata crianças, mata adultos, destrói plantações e traz muito prejuízo aqui para a economia brasileira. Então, o caçador, ele para poder caçar, olha como é complicado, não é tão simples não. Ele precisa estar afiliado a uma entidade de caça, ele precisa tirar o CR de caçador, ele precisa registrar uma arma no CR de caçador e ele vai poder já pegar a arma, botar nas costas e caçar de maneira alguma. Ele precisa fazer um cadastro no IBAMA, ele precisa avisar o IBAMA o dia que ele vai caçar, ele precisa, depois que caçar, prestar contas ao IBAMA e ele enfrenta muitas fiscalizações, inclusive
alguns caçadores são presos injustamente, principalmente no Rio Grande do Sul, porque a gente tem muitas entidades não governamentais que estão pegando no pé do caçador, fiscalizando até as situações dos cachorros, que a gente sabe que para caçar a gente usa cachorro. Eles consideram maltrato? Eles não gostam da situação, eles têm o direito de alegar a situação deles, mas eles não olham a situação da criança que é morta por um ataque de um javali, por exemplo, né? Vamos para os atiradores desportivos. Vamos lá. Que nós temos a honra de estar bem representados hoje, né? De fato, eu fiquei muito impressionado com a sua performance. E isso o alagoano, o Brasil precisa conhecer. É um atleta desse nível no estado de Alagoas. Então, hoje, um cidadão comum, ele quer ser atirador. O que é que o nosso campeão recomenda para ele? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar de Alagoas. Alagoas, na verdade, é um estado pequeno a nível físico, né, no mapa, só que com muita representatividade a nível nacional. Nós temos excelentes atiradores das mais diversas modalidades, disciplinas de tiro, inclusive tiro ao prato, né? Nós já tivemos representantes olímpicos aqui há muito em Alagoas. tempo, né, que tem. Então Alagoas, em todas as competições que vai, ela arrasta muitas medalhas, porque realmente em qualquer uma das modalidades. Bom, o que é que precisa ter? Além de toda essa burocracia que o Giovanni já disse, né, você tem que ter o seu certificado de registro, está certificado como ter a sua arma. Quais são as armas para uma pessoa competir o tiro hoje aqui? Na verdade, são praticamente as armas que são compradas em loja, mas que sofrem modificações, né? Porque as armas vendidas em loja são, em tese, armas de defesa, assim como as munições são armas de defesa. Como o Giovanni bem frisou, a questão da recarga das munições, para cada modalidade que você vai fazer, dependendo da distância do alvo, dependendo da arma que vai ser utilizada, você vai produzir uma munição específica para aquele fim. Isso vai influenciar na sua precisão. Então, isso é uma das coisas que ele precisa ter. Ele precisa ter esse conhecimento do que é que ele vai fazer, qual disciplina ele quer abraçar, porque ele não vai conseguir abraçar todas, porque são muitas. Quando ele começa conhecendo o funcionamento básico de uma arma, funcionamento básico de uma munição, como é que ela funciona, como é que ela se comporta fora, dentro da arma e assim vai. E aí ele vai evoluindo nisso, né? No final, são os pequenos detalhes, como todos os esportes, né? Como é que eu corro melhor, como é que eu pedalo melhor, como é que eu atiro melhor. Então, são detalhes de uma mudança de posição da mão, uma posição do pé. Então, tudo isso a pessoa vai ganhando com o tempo. Felizmente, em todos os clubes, você tem, né, você tem muitas pessoas experientes. E isso é um prazer passar essas informações aos que chegam. Então, isso é bastante interessante. Qual a sua categoria em que o senhor é campeão? Na maior delas são de armas longas, que nós chamamos de carabina. A espingarda é aquela que atira ao prato, e a carabina é a espingarda grande, né? A carabina, que atira com bala. Mas também já fui campeão em algumas vezes de pistola. Qual a diferença que vocês fazem? Carabina e espingarda? São nomes técnicos. A carabina, dentro dela, é um cano liso, né? Quem já teve a curiosidade... Carabina é raiada. Perdão. A espingarda, quem teve a curiosidade de olhar dentro de um cano, vê uns risquinhos lá dentro que são as raias. Na espingarda, que é do tiro ao prato, não tem essa raia. Por quê? Porque ele utiliza um cartucho, são grãozinhos de chumbo, né? E aí tem toda uma... Não vamos entrar nesse mérito aí, mas tem todo um funcionamento disso. E as armas raiadas, que são as carabinas, onde entram também os fuzis, tem as raias, para quê? Porque por conta do desenvolvimento do projétil quando ele sai do cano, né? E o atirador desportivo, Giovanni Roncalli, qual a sua especialidade? Olha, eu prefiro um tiro mais rápido. Eu aprecio bastante o tiro que o Marco Helder faz, que é um tiro de precisão. Mas eu prefiro exercer um tiro mais rápido, que é o famoso tiro prático, ou tiro defensivo também, que são outras modalidades, que são modalidades onde você atira contra o tempo. Você vai ser
para determinar a sua pontuação, vai ser dividido a sua pontuação pelo seu tempo. Ou seja, se você for preciso, mas você for devagar, você vai ficar em último lugar. Então, você precisa ser preciso e rápido para poder seguro. Conseguir uma boa pontuação, exatamente. E seguro, né? Exatamente. Assim, não é... A modalidade dele, eu entendo que existe uma dificuldade, inclusive absurda, onde o pessoal pensa, ele tem mais tempo, mas a distância é absurdamente maior, entendeu? Ou seja, eu vou ter que atirar nessas modalidades de tiro prático, eu vou ter que atirar muito mais rápido, mas em compensação os alvos são muito mais perto, muito maiores. Você veja que ele estava falando ali de uma moeda, né? A gente atira em alvos que são do tamanho de uma silhueta humana, entendeu? Entretanto, eu preferi esse tipo porque ele deixa a gente mais preparado, entendeu? Para a vida real. É mais próximo, apesar de não ser tão fiel, mas é mais próximo do que a gente pode enfrentar no dia a dia. Eu sempre tive dificuldade com arma longa. São técnicas diferentes, né? Desde o momento de segurar, você segura uma pistola diferente do que você segura um revólver. E a mesma coisa da arma longa, a espingarda você vai segurar de um jeito, a carabina de outro, as posturas são diferentes. Então, é aquilo para tirar, né? É aquilo que a gente conversa informalmente. Você, como a gente fala no jargão assim bem popular, né? Mandar a bala para frente é muito fácil. Agora, fazer com que ela atinja o objetivo é que é a dificuldade. Quais são as dificuldades para o atirador em Alagoas? Eu acho que em Alagoas vai ser a mesma do Brasil todo. É a burocracia que como o Giovanni disse, que você tem que enfrentar desde o início. Né? Prazos do Exército, documentos que você tem que levantar e a própria burocracia do Exército, porque eles não atendem a qualquer momento, tem dias específicos, os prazos demoram muito. E aí você tem que tirar o certificado de registro, demora. Depois você pede autorização para comprar uma arma, demora. Aí chegou a arma, você vai registrar a arma, demora. Aí você vai comprar munição. Então, o início, para quem quer começar, o início ele é lento, ele é demorado. Muitas pessoas acabam desistindo logo nessa batalha inicial. José, nós temos aí umas imagens do nosso campeão. Podemos apresentá-las? E se puder comentar. O nosso campeão aí. Aí é um quadro de medalhas ali. Pronto, isso aí, essa foto ali, aquela foto anterior, não, a anterior. Pronto. Cada saquinho daquele ali, para você ter uma ideia, você fala assim, como é que você chega num nível de precisão? Cada saquinho daquele ali tem uma quantidade de munições produzidas, né, recarregadas, cada uma obedecendo um tipo de projétil, um tipo de pólvora. Ali na frente a gente tem uma peça, que é um cronógrafo, que mede a velocidade. E lá no final, não dá para ver nessa foto, nós temos alguns alvos, então cada munição ela é testada para saber do nível de precisão. Como é feito esse nível de precisão? Bom, é medida a velocidade, porque a gente tem vários tipos de pólvora, vários tipos de projétil, que é aquela pontinha de chumbo que a gente põe quem viu uma munição sabe que a ponta dela é um projétil. Então ali você tem tem vários tipos de liga, de peso, de formato, as pólvoras são diferentes. Então, uma munição precisa, não funciona igual em cada arma. Então as pessoas têm que ir fazendo esses testes. Né? Quem quiser um nível de precisão alto vai ter que fazer esses testes para ver qual é a combinação de pólvora, projétil e velocidade que vai ser melhor naquela arma que ele está testando, para aquela modalidade que ele está fazendo. O que define assim, o perfil de um grande atirador? Paciência. Paciência. A pessoa pode não, dele, pode não ter dom, não é dom, ela pode não saber no início, mas isso com o tempo ela aprende. Ela só tem que ter paciência para... Quem quiser chegar no stand de tiro já derrubando, já acertando tudo no meinho e tal, e se frustrar logo no início, não serve não para ser atirador. Ele tem que ver o problema e como é que eu corrijo isso? E aí vai, até ele se afinar com o objetivo dele no tiro. Há pouco comentávamos sobre maratona, Ironman.
Todo mundo começa com o primeiro quilômetro, Exato. Né? E aí o resto... Ninguém começa correndo 42 logo no primeiro dia, né? Giovanni. Eu, complementando a fala do Marco Helder, é aí onde você vê o foco de um competidor. Porque poucas pessoas sabem disso, mas o cano de uma arma, ele possui o raiamento e cada raiamento ele possui um passe. Passe de raiamento é o que é raiamento? São ranhuras helicoidais que fazem o projétil passar apertado pelo cano e elas dão rotação ao projétil. Você só consegue ter precisão se você tiver rotação. Se você não tiver rotação, o seu tiro não vai ser preciso. Então, o projétil ele tem que sair girando em torno de si mesmo. Ele faz o teste com vários tipos de carga, porque cada raiamento ele possui um passe. O que é o passe? Se ele é helicoidal, o passe é aquela distância que ele leva para poder dar uma volta em torno de si mesmo, ou seja, uma volta completa. Então, cada arma ela possui um passe, possui uma identidade. E você veja a preocupação dele. Ele faz várias cargas a fim de verificar qual carga é a mais precisa. Quando ele chegar nessa precisão, ele acabou de descobrir a identidade, entendeu? Qual é a munição que se identifica melhor com o passe de raiamento da arma dele. Então, você veja que eu acho que apenas uns 2% dos atiradores têm essa preocupação. Porque eu mesmo fazendo competições de tiro prático, é uma distância tão curta que não há necessidade disso. Mas, para o nível de precisão que ele busca, entendeu? Quem quiser ser um atirador esportivo, praticar modalidades olímpicas como ele pratica, vai ter que se preocupar com isso e com muito mais. Então, quando ele falou que a gente tem que ser paciente, a verdade é essa, o atirador ele também é um aturador. Ele é um aturador, porque ele tem que aturar os prazos. A pessoa chega, acha que comprar arma aqui é como você comprar um pão numa padaria, e não é assim. Existem processos, o nosso atual governo, que graças a Deus é armamentista, está desburocratizando coisas que não eram para ser tão burocráticas. Vou dar um exemplo. A gente enfrenta meses para poder ter uma autorização para comprar uma arma. A gente recebe o registro daquela arma. Por que a gente precisaria pedir autorização para comprar insumos, para recarregar, para comprar munições, se já foi autorizada a compra da arma? Antes era assim. Uma autorização dessa para o atirador treinar e comprar os insumos demoraria 9 meses, como ele já sabe que a gente já passou por épocas sombrias. Nós passamos por épocas sombrias que você tinha uma arma e para poder atirar com ela você tinha que aguardar 9 meses, uma gestação, para poder adquirir autorização para poder comprar os seus insumos, para poder dar o primeiro tiro com a arma. Olha a complicação. Então, o nosso governo hoje desburocratizou isso, a gente apresenta apenas o CRAF e compra essa quantia de 5.000 munições. Se o atirador está achando pouco, ele entra com um pedido de autorização e vai aguardar essa autorização ser deferida. Mas ainda tem muitas coisas que a gente atura como aturadores. Por exemplo, você vai comprar uma arma nova numa loja. Se você já tem um CR, bastaria você pegar a nota fiscal e entrar com um pedido de registro da arma. Mas burocratizam de uma forma que a gente, antes de entrar com o registro, a gente tem que pedir uma autorização para pagar aquela arma. Se o Exército já vai analisar o registro, por que ele tem que tramitar 2 vezes o mesmo processo? Uma autorização para pagar a arma, aí já posso pegar a arma? Não. Você pode pegar a nota fiscal. Aí agora pega a nota fiscal, vai fazer o quê? Entrar com um novo processo. 2 vezes, para analisar a mesma coisa. E essa dificuldade também ocorre com as abordagens policiais, que isso, o policial que não entende da condição de vocês, de atirador, caçador, colecionador,
tem dificuldade na abordagem e aí entende isso como um porte ilegal de arma, vai para o delegado também, que também pode não conhecer da legislação e você está preso por porte ilegal de arma. Hoje isso são situações muito isoladas aqui em Alagoas. Desde que o atirador começou a ter o direito a carregar uma arma municiada, quando ele sai da sua residência até ir ao clube, tanto os clubes, as entidades, a federação, nós fizemos um trabalho de orientação das polícias e tudo mais. Então, o que é que acontece? Eventualmente, quando um atirador é abordado e o policial está na dúvida, às vezes liga ou para o representante do clube, às vezes para mim, para saber de alguma informação a respeito daquilo. E esses casos específicos que eu estou dizendo, é assim, onde é difícil ao atirador comprovar que ele estava realmente num translado, porque aí é uma história grande, mas ele foi num clube no interior, aí depois resolveu parar numa fazenda, ou aí depois voltou de noite, e aí o policial pode achar, não, peraí, você de noite, você não estava vindo do clube, tal. Tem vários detalhes nessa questão. Mas no dia a dia, na utilização normal da arma, é muito raro hoje encontrar um policial que não tenha conhecimento do direito do CAC, tanto de transportar as armas no carro, né, na mala e tal, como na própria que ele está portando para a finalidade de proteção daquelas armas. Nessas ocorrências surge o advogado. Olha só, primeiro eu queria frisar que eu me orgulho da polícia de Alagoas. Eu acho, sem dúvida. Eu tenho certeza que o Marco Helder concorda comigo, a gente tem talvez a polícia mais esclarecida em relação ao direito dos atiradores do Brasil. Porque a gente vê muitas injustiças ocorrendo, inclusive até hoje, em outros estados, onde atiradores foram presos arbitrariamente quando estavam no seu deslocamento de casa para os estandes de tiro. Entretanto, a polícia de Alagoas, até hoje, eu não conheço, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma arbitrariedade cometida pela polícia de Alagoas. Inclusive, eu acho que hoje 70% da nossa polícia também é atirador, também passa pelas dificuldades que nós passamos para poder adquirir uma arma, e ela sabe que se a gente enfrentou tudo aquilo, gastou tanto, investiu tanto, a gente não vai ser propenso a desvalorizar tudo isso. A desvalorizar, a botar a perder tudo isso. E a estatística mostra que não há problemas com atiradores, colecionadores e caçadores. O crime está com o criminoso. Exato. Quem está decidido a cometer um crime, ele vai cometer de qualquer jeito. Seja com arma, com tijolo, com a faca, né? Ele vai fazer isso. Nós temos apenas 4 minutos, vamos analisar algumas questões que... as pessoas costumam afirmar que maior acesso a armas e munições aumenta o índice de homicídios. Há uma relação disso, doutor? O pessoal afirma muita coisa, né? Todo mundo tem boca para falar e o pessoal sai falando qualquer asneira, entendeu? Me perdoe até a palavra. É um direito deles falar, mas me responda uma coisa. Como eu te expliquei, nós temos certidões negativas, nós investimos caro. A gente tem armas que passam facilmente do valor de R$10 mil. O senhor investe tudo isso. E o senhor sabe que se o senhor cometer um crime, a partir do momento que o senhor cometer um crime ou estiver respondendo o inquérito policial, automaticamente o senhor perde o direito de ter tudo isso. Seria muita burrice do cidadão que investiu tudo isso cometer um crime. A gente sabe, inclusive, que os crimes eles são cometidos por armas que não têm registro. A pessoa que está cometendo um crime aí, na rua, um assaltante, a arma que ele está lá na cintura dele não foi de uma pessoa que comprou legalmente. Então, esse é o problema que a gente enfrenta. Outra coisa, se todo mundo está armado, o ladrão ele quer facilidade. Ele quer entrar numa casa e arriscar levar um tiro de maneira alguma. Ele quer entrar numa casa,
onde ele sabe que ali não possui arma. Ele vai pintar e bordar, fazer o que quiser e vai embora sem o risco de tomar um tiro. A partir do momento que todo mundo está se armando, vai diminuir os assaltos, vai diminuir os roubos, os furtos e os homicídios também. Porque é muito fácil eu sair da minha casa, como se eu fosse um criminoso, e eu dar um tiro numa pessoa, um desafeto, né? Sabendo que ele está desarmado. Agora, sabendo que ele está armado, a gente pensa duas vezes e cada um fica na sua. Nós temos 2 minutos para as considerações finais. Campeão brasileiro. A consideração que eu faria, só complementando isso, mas já em questão da consideração, é o seguinte: a pessoa que quer adquirir uma arma, seja para usar em clube, seja para ter na sua casa para defesa, que ela treine a utilização. Tá? Não adianta você comprar uma arma e de vez em quando dar um tiro no clube, porque você dar um tiro no clube em um papel parado é uma coisa, e você tendo que se defender é outra. E quando eu digo defesa, a pessoa que tem uma arma em casa para se defender não é para atirar em quem entrou, é para se defender. Claro. Se o tiro é para espantar ou alguma coisa, né, ou a matar a pessoa, é o último caso. Mas para isso ela tem que treinar, tem que aprender, vamos dizer assim, estar familiarizado com aquilo para um momento de adrenalina ela consiga usar. Porque o bandido não vai estar com o alvo pendurado aqui e parado, né? Então tudo isso tem a pessoa tem que treinar, até mesmo para os atiradores que portam a sua arma nesse translado e têm o direito de portar, mas não treinam a utilização dessa forma de portar a arma, ele pode ter problema na hora de utilizá-lo. Minuto final para o senhor. Eu gostaria de dizer que foi muito proveitoso a nossa conversa aqui. Dizer que o esporte do tiro é um esporte nobre, é um esporte que merece a visibilidade que nós temos. Inclusive, para quem não sabe, a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro desportivo. Verdade. Então, nós praticamos um esporte, seja por competição, seja por amizade, porque é muito bom. Para quem não sabe, o ambiente do tiro é um ambiente muito bacana, que você vai fazer excelentes amizades, é um ambiente disciplinado. Então, se você busca isso, você pode vir para o tiro desportivo que você vai ser feliz. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, campeão Marco Helder. Foi uma honra recebê-los aqui. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será exibido aqui mesmo em horários alternativos na TV Mar, canal 525 da Claro Net, e também pelo portal Gazeta Web e nas nossas redes sociais do YouTube.